Bom, e nós seguimos nesse assunto. Sem citar o empresário Elon Musk, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota nesta segunda-feira se manifestando a respeito do eventual descumprimento de decisões judiciais, abre aspas. Toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras, fecha aspas. Disse ainda que as decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado, fecha aspas. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a regulamentação das redes sociais é inevitável. Eu acho que é algo inevitável. Nós precisamos ter uma disciplina legal em relação a isso, sob pena de haver discricionariedade por parte das plataformas que não se sentem obrigadas a poder ter um mínimo ético no manejo dessas informações e desinformações na rede social, e ao mesmo tempo a participação do Poder Judiciário tendo que decidir questões relativamente ao uso dessas redes sociais sem que haja uma lei que discipline. Então isso acaba gerando controvérsias como essa que nós vimos, de o Poder Judiciário precisar agir em relação a atos antidemocráticos, a violações de direitos, a atentado à democracia, e isso é interpretado como algum tipo de censura ou inibição da liberdade de expressão. Esse conflito sempre haverá. As plataformas não acertam sempre, também não erram sempre. O Poder Judiciário também não acerta sempre. Ele pode eventualmente errar. Mas é muito mais fácil errar num ambiente em que não tem uma lei que discipline do que o contrário. Bom, e até o momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não se manifestou. Piotr, queria trazer também aqui o registro do senador Eduardo Girão, que se pronunciou hoje, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, já que trouxemos a declaração aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eduardo Girão disse o seguinte, aspas, sobre o caso. Foi revelado ao mundo um ataque à democracia brasileira com a omissão culposa do nosso Congresso Nacional, especialmente desta casa, o Senado, fecho aspas, para a declaração aí do senador Eduardo Girão na tarde desta segunda-feira. Eu entendo a gentileza do senador Girão, mas se são pessoas que conhecem a lei, acho que já não é culpa. Aí já tem intenção é dolo. Mas vamos lá. Alguém entendeu exatamente o que pretende com a declaração o presidente do Congresso aí, o senador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco? Porque ele vai, ele volta. Mas eu vou ao Barroso que, na frase clara dele aqui, toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. As leis... Bom, a Constituição ali há pouco. O caso do Elon Musk, ele está defendendo o que está escrito na Constituição, que veda terminantemente a censura, todo tipo de censura. Aliás, que determina o devido processo legal. Aí continua aqui o ministro Barroso. As leis e as decisões das autoridades brasileiras. Qual decisão? Aqui o ministro disse que, olha, não disse que fui eu, disse que foram vocês. Qual decisão que tem que cumprir? Porque decisão precisa estar assinada. E, obviamente, que quem recebeu a decisão pode publicar. O que o Elon Musk está dizendo, eu acho que essa declaração de hoje é muito, mas é muito importante, porque ela resolve todos os problemas. Antes era uma denúncia seríssima sobre ataques à Constituição e decisões de censura por parte do Supremo Tribunal Federal, que todos nós já sabemos. Mas nesse caso ele está dizendo assim, a justiça me pedia para fazer coisas, eu pedia ao Twitter para fazer, o X para fazer, e dizia, só que não disse que fomos nós. Quer dizer, decisão sem assinatura, sentença sem assinatura do juiz. Então, a frase do Barroso é exatamente, toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. Concordamos, defendemos a Constituição todo dia, as leis, inclusive, as leis que operam exatamente no negócio, no caso do Twitter, ou as decisões das autoridades brasileiras. Mas aí eu vou incluir novamente, eu vou citar novamente, qual decisão? Aqui o juiz falou, pode dizer que fui eu, ou aqui, não diga que fui eu. Porque é exatamente isso que o Elon Musk está dizendo. E agora, o Supremo, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, bom, seja lá, eu diria que a instituição tem que responder, isso é verdade ou é mentira? Porque eu tenho uma declaração muito forte. E, obviamente, que eu suponho Elon Musk tenha como provar o que ele está dizendo. Mas aí,
De novo, não é o mensageiro que precisa de resposta, é a mensagem. E a mensagem é essa, a do cidadão brasileiro que vê dioturnamente a sua Constituição não sendo obedecida por quem deveria guardá-la. Ana, quero te ouvir aí também sobre as manifestações do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, também presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em relação ao Barroso, né, o Piotto até levantou aqui aspas aqui novamente para a nota que foi emitida aí pelo presidente do STF. Toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras, fecho aspas, mas daria para incluir também, está sujeita também aos inquéritos, né, abertos de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque exatamente Elon Musk está agora inserido num dos inquéritos, no inquérito das milícias digitais, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E inserido, Paula, sem a manifestação da Polícia Federal, do Ministério Público, não tem manifestação nenhuma dos órgãos que fazem parte do nosso ordenamento jurídico, né? Da nossa cascata, digamos assim, dentro da nossa Constituição, né? Do escopo maior que e deveria, pelo menos, incluir a manifestação do Ministério Público, e nem isso. E nem isso. E se pegarmos o próprio inquérito que o Alexandre de Moraes mandou ontem, disponibilizou ontem, né, com a inclusão do Elon Musk, queria até pedir para o Binha, eu acabei de mandar a foto para ele, com dois títulos assim: as redes sociais não são terra sem lei, em letras maiúsculas, né? Depois, as redes sociais não são terra de ninguém, ponto de exclamação. O Augusto vive falando, né, dos pontos de exclamação, como se estivesse berrando, gritando, né? Isso aí numa decisão judicial. Numa decisão judicial, aos berros, as redes sociais não são terra sem lei, não são terra de ninguém. E aí vem o Barroso e fala da Constituição. Mas que Constituição? A Constituição que eles não respeitam, o ordenamento jurídico que eles não respeitam. Barroso falou também de recurso. Recurso para quem? Só se for recurso pegar um dos foguetes aí do Elon Musk e levar o recurso para Marte. Porque é o único recurso acima da Suprema Corte do Brasil, deve ser lá em Marte, Saturno, Urano, porque não tem recurso. O juiz da Suprema Corte, a nossa última instância, já abriu o inquérito de ofício. Se há erros nesse inquérito, não tem a quem recorrer. O Barroso fala sobre a Constituição. Pois bem, o nosso marco civil associado às ferramentas de moderação de conteúdo, Paula, já são suficientes para esse balaio aí de platitudes que eles gostam, né? Atos antidemocráticos, atentado à democracia. Já existem leis para isso. O nosso marco civil regulatório da internet, nossas ferramentas e mecanismos de moderação, tudo isso já cobre esse falatório do Rodrigo Pacheco, que eu tive a mesma dúvida que o Piotto, não entendi nada, não chegou em lugar algum. Falou, falou, falou e não chegou em absolutamente lugar algum. Agora, é a sanha dos tiranos. É a sanha dos tiranos. Há 2 anos, Paula, eu escrevi aqui na Oeste, exatamente em abril de 2022, logo depois que o Elon Musk comprou o Twitter, eu escrevi um artigo que falava exatamente que era um péssimo dia para os tiranos, porque o Elon Musk ia exatamente proteger a liberdade de expressão, denunciar qualquer tipo de censura, e ele tem feito isso não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também durante 2 anos. Então, a sanha dos tiranos é o PL 2630, nós sabemos disso. Nós aqui estamos falando desse projeto de censura há muito tempo, eles não enganam ninguém. E o projeto não foi adiante exatamente por causa das redes sociais, por causa do Twitter, por causa do X, que fizeram pressão nos parlamentares para que a censura não fosse institucionalizada no Brasil.
O jogo nós já sabemos muito bem. Agora, ministro Barroso, respeitar a Constituição. Qual delas? Silvio Navarro, você quer tentar aí traduzir parte do discurso de Rodrigo Pacheco, que a gente acompanhou aí um trecho? Olha, Paula, eu acho que não é traduzir, mas essa cena, o Rodrigo Pacheco, ao lado dele está o Randolfo Rodrigues, com uma cara, um semblante não muito amistoso. Do outro lado está Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. Deveria ser o interlocutor entre o executivo e o legislativo. Ele aparece dizendo o que disse. Repito, não vou tentar reproduzir o que ele disse, mas talvez ele deveria pensar que na cadeira que ele senta de presidente do Senado, em cima dele tem um busto de Rui Barbosa, talvez um dos maiores brasileiros. O Senado da República é a casa de Rui Barbosa. O plenário do Senado foi batizado com o nome de Rui Barbosa, que quando morreu, em 1923, a Gazeta do Rio de Janeiro, por exemplo, publicou uma manchete. Os jornais no Rio de Janeiro estampavam "Apagou-se o sol". Ele deveria pensar, por exemplo, que talvez uma das frases do Rui Barbosa tenha sido dito: "Eu tenho ao meu consolo ter dado ao meu país tudo que estava ao meu alcance". O Rodrigo Pacheco está numa foto ao lado do Randolfo Rodrigues e do Alexandre Padilha. Augusto. Olha aqui, vamos dizer as coisas aqui como as coisas são, tá? São 3 bestas quadradas aí que aparecem para se manifestar a favor da censura. É disso que se trata neste momento. Existem os que são favoráveis à censura e os que defendem a liberdade de expressão. O Elon Musk está entre os que defendem a liberdade de expressão. Nós estamos. Esses 3 aí, quer dizer, um é um covarde vocacional, né? Esse presidente do Senado, ele tem, além da covardia, ele tem interesses financeiros. O escritório dele, ele continua sócio, o escritório dele defende a empresa responsável por aquela tragédia de Brumadinho, e ele o escritório defende a redução da indenização. Se ele ganhar a causa, ele vai ficar rico mais alguns milhões de reais. Só foi eleito porque o povo mineiro compreensivelmente achou que ele era melhor que a Dilma. Não sei agora se isso aí não dá um empate ou uma vitória da Dilma, o que é desmoralizante para qualquer vereador de Grotão. O presidente do Senado é medroso e não vai fazer medroso e interessadíssimo, tá, em ganhar mais dinheiro. É isso aí. Esse Randolph também ele faz o que mandam. Faz o que mandam. Agora, me vem o Barroso, que conhece a lei, e diz que ele que diz que tem que cumprir a Constituição. Que Constituição tem sido cumprida pelo Alexandre de Moraes? A Constituição proíbe a censura. Quem precisa receber esse recado é o Alexandre de Moraes. A Constituição, por acaso, autoriza alguém a assumir a culpa pelo que outro faz? Como acabou de propor, ou como acabou de mostrar o Elon Musk. Então é o seguinte, vemos a lista de países que têm esse tipo de problema. Vemos a relação dos punidos. E está claro que os beneficiários da censura, como o PT, né, e como os ligados ao governo Lula, eles se julgam beneficiários disso, não são punidos e querem calar os que os criticam. É isso aí, é disso que se trata. O resto é conversa fiada. Eles de regulação, regulamentação, então que votem uma nova lei. Tenham coragem de aprovar o que não existe. No momento, todas
as decisões do Alexandre de Moraes são ilegais. Piotr, para complementar? Rapidamente, essa imagem só que a gente viu ali do presidente do Congresso, do ponto de vista institucional, se ele tivesse a cautela e o resguardo que o cargo exige, ele deveria vir sozinho dessa declaração deste assunto especialmente. Outros assuntos, obviamente, poderiam envolver outras pessoas. Mas, neste caso, ele está do lado de dois governistas. Onde é que você tem hoje um problema que está sendo discutido? De quase que podemos chamar de um aliado do governo no Supremo Tribunal Federal ou do consórcio e tudo mais. O presidente do Senado deveria ter vindo sozinho ou, no máximo, com o líder do governo e o líder da oposição, o líder da maioria governista e da maioria oposicionista. Os dois ali falaram, nós, o Senado, vamos nos debruçar sobre esse assunto. E ponto. Ele vai lá e diz assim, para a justiça você pode recorrer. Neste caso, nós perdemos o direito ao juiz natural. Pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, senador, estão sendo julgadas direto em inquéritos sigilosos que os advogados não têm acesso. A OAB está denunciando isso, o senhor conhece. A OAB, que tem sido omissa no processo também, claudicante no que deveria ser o papel dela. Ele deveria ter vindo sozinho. Aí passaria, obviamente, o peso institucional da Casa de Rui Barbosa, como lembrou aqui o Silvio.